Eu nunca imaginei que um dia pisaria novamente na BR-304, mas naquela madrugada, enquanto minhas mãos tremiam no volante, eu já sabia que algo me aguardava no mesmo trecho onde vi a criatura surgir do nada e me acompanhar por quilômetros, como se estivesse decidida a me arrancar da cabine. O que ninguém imagina é que anos depois, ao revisitar aquele lugar, eu voltaria a sentir a mesma presença se aproximando de mim, exatamente no instante em que pensei estar seguro. E é por isso que preciso contar desde o início como tudo começou, porque naquela noite abafada, enquanto tentava me convencer de que aquilo tinha sido apenas cansaço, cada quilômetro percorrido me empurrava de volta para a lembrança da figura parada no acostamento, e imóvel, encarando meu farol, me obrigando a encostar como se fosse inevitável. E agora, revivendo aquele percurso, percebo que o que aconteceu comigo não foi coincidência, não foi um simples susto. Foi algo que marcou minha vida de uma forma que eu nunca consegui explicar. E, enquanto avanço por essa estrada novamente, sinto que ao lembrar cada detalhe, vou encontrar respostas que talvez eu nunca devesse procurar, deixando claro que o que aconteceu depois foi ainda mais intenso do que eu imaginava. E é por isso que preciso continuar essa história no próximo trecho. Quando finalmente me aproximei do ponto exato onde tudo tinha acontecido anos antes, senti que minha memória se abria como uma porta mal fechada, revelando a cena que tentei enterrar por tanto tempo. Porque naquela madrugada antiga, eu vinha exausto, tentando chegar ao meu destino antes do amanhecer, quando avistei uma pessoa parada no acostamento, imóvel, numa postura que não combinava com alguém pedindo ajuda. E mesmo assim, algo em mim me fez reduzir a velocidade, quase como se uma força silenciosa me empurrasse para encostar. E, enquanto o farol iluminava aquele corpo parado, percebi que não havia qualquer gesto indicando desespero ou pressa, apenas uma imobilidade que parecia carregada de intenção. E embora eu tentasse justificar aquele encontro como coincidência, algo dentro de mim sabia que aquele indivíduo não estava esperando qualquer carona comum, porque o jeito como permanecia ali, como se acompanhasse cada metro que eu avançava, fazia aquela estrada parecer um corredor sem fim. E naquele momento eu ainda não entendia que aquele simples gesto de desacelerar mudaria completamente o rumo da minha noite, abrindo espaço para algo que ainda estava prestes a se revelar. Quando reduzi totalmente a velocidade e finalmente parei o caminhão, algo naquele momento me deixou desconfortável, de um jeito que eu não conseguia explicar, porque a figura que antes estava a alguns metros adiante, agora parecia próxima demais, como se tivesse se deslocado até ali sem que eu percebesse qualquer movimento. E isso me fez hesitar antes mesmo de abrir a porta, já que aquela ausência de reação não combinava com alguém que realmente precisasse de ajuda. Mas, ainda assim, decidi perguntar se a pessoa queria subir, tentando manter uma postura firme apesar da sensação de que algo estava errado desde o primeiro instante. E enquanto observava aquele corpo iluminado apenas parcialmente, percebi que era impossível distinguir claramente seus traços, como se a própria escuridão se moldasse ao redor dele, impedindo que eu identificasse qualquer detalhe que me desse segurança para agir, fazendo com que cada segundo parado ali aumentasse ainda mais minha dúvida sobre permitir ou não que aquele estranho se aproximasse da cabine. Quando a porta finalmente se abriu e aquele indivíduo subiu para o banco ao meu lado, senti que algo no ar mudava de forma quase imediata. Porque mesmo tão próximo, era como se a presença dele não ocupasse espaço algum, permanecendo rígida, sem qualquer sinal de inquietação. E isso me fez tentar puxar conversa apenas para quebrar o desconforto que tomava conta da cabine, perguntando seu nome, seu destino, qualquer coisa que justificasse estar ali naquela hora. Mas a ausência total de resposta criava uma sensação crescente de estranheza, principalmente porque quanto mais eu dirigia, mais percebia que não conseguia identificar expressão nenhuma naquele rosto parcialmente encoberto,
como se a sombra se recusasse a permitir que eu enxergasse algo além de um contorno pálido, e quanto mais eu tentava entender quem era aquela pessoa, mais forte ficava a impressão de que, de algum modo, ela não estava ali por acaso, como se tivesse entrado no caminhão com um propósito que eu ainda não compreendia. Enquanto eu avançava pela rodovia tentando ignorar o desconforto que aquela presença silenciosa causava, comecei a perceber que algo no comportamento dele mudava de maneira quase imperceptível. Porque mesmo sem emitir nenhum som, o corpo parecia se inclinar sutilmente na minha direção, como se buscasse alguma reação minha. E essa aproximação lenta me deixava cada vez mais tenso, principalmente porque eu evitava olhar diretamente para o lado, temendo encontrar algo que minha mente não estivesse preparada para encarar. Até que, num impulso de coragem misturado com desespero, virei o rosto rapidamente para confirmar se ele realmente estava fazendo aquilo. Mas o banco ao meu lado surgiu completamente vazio, como se em fração de segundo a figura tivesse desaparecido sem deixar sinal algum de que havia estado ali, criando em mim uma sensação tão abrupta de incredulidade que meu primeiro instinto foi reduzir a velocidade, tentando entender se meus olhos estavam me enganando ou se algo muito mais estranho estava se desencadeando naquela madrugada. Quando parei no acostamento e desci da cabine tentando recuperar o fôlego, a primeira coisa que fiz foi olhar ao redor em busca de qualquer sinal que explicasse o que tinha acabado de acontecer. Mas a estrada estava completamente vazia, e essa ausência de movimento me deixou ainda mais confuso, porque parte de mim acreditava que encontraria alguém caído ou caminhando pela pista. Qualquer pista que provasse que eu não estava perdendo a razão, até que, ao virar novamente para o caminhão, notei algo que me paralisou de imediato. A figura estava sentada no mesmo banco onde havia desaparecido pouco antes, imóvel, voltada diretamente para mim, como se nunca tivesse saído dali. E naquele instante, percebi que não importava o quanto eu tentasse encarar aquilo de forma lógica, algo muito além da minha compreensão estava acontecendo. Algo que não fazia parte do mundo comum que eu conhecia, criando em mim uma sensação crescente de que aquele seria apenas o começo do que ainda estava prestes a acontecer. Quando voltei para o volante, tomado por uma mistura de impulso e pavor, arranquei o caminhão como se minha única chance de escapar fosse criar distância entre mim e aquela presença. Mas, conforme acelerava, surgiu um novo tormento, que me fez perceber que a situação estava muito além de qualquer lógica. Porque, mesmo com o motor forçando tudo que tinha, começaram a surgir impactos repetidos do lado de fora da porta. Golpes secos que acompanhavam exatamente a velocidade do veículo, como se algo conseguisse acompanhar cada metro que eu avançava, mantendo-se ao meu lado com uma facilidade que nenhum ser humano teria. E isso me deixou completamente desorientado, já que por mais que eu tentasse justificar aquilo como fruto do desespero, a constância e a precisão daqueles toques deixavam claro que havia algo consciente, algo que me seguia de propósito, criando a sensação de que não importava o quanto eu acelerasse, eu jamais conseguiria deixá-lo para trás, preparando o terreno para algo ainda mais estranho que estava prestes a acontecer. Foi nesse desespero crescente que percebi algo ainda mais perturbador acontecendo ao meu redor. Por quê? Enquanto tentava fugir daquela presença que parecia determinada a me acompanhar, comecei a notar que a própria estrada parecia se repetir de um jeito que eu nunca tinha visto antes, como se os mesmos postes, as mesmas cercas e até os mesmos trechos de mato surgissem novamente a cada curva, criando a sensação de que eu estava preso em um trecho interminável da BR-304, incapaz de avançar para qualquer lugar. E essa percepção me atingiu com uma força assustadora, porque quanto mais eu acelerava, mais claro ficava que não era apenas a criatura que interferia na minha rota,
mas algo ao redor parecia me manter ali dentro. Como se eu estivesse rodando em um espaço distorcido que não obedecia às regras normais da estrada, prendendo-me em uma espécie de ciclo onde a lógica não fazia sentido algum, deixando evidente que aquilo estava apenas preparando o terreno para algo ainda pior que eu não conseguia prever. No auge da minha tentativa desesperada de entender em que ponto da estrada eu realmente estava, fui tomado por uma sensação abrupta de que não estava mais sozinho dentro da cabine, porque, sem qualquer sinal prévio, percebi a figura novamente sentado ao meu lado, surgindo como se nunca tivesse desaparecido, e dessa vez, sua presença parecia ainda mais definida, como se a proximidade revelasse detalhes que antes eu não tinha coragem de encarar, tornando impossível ignorar o fato de que aquilo não correspondia a nada conhecido, já que sua pele parecia marcada por uma palidez que não transmitia vida alguma, enquanto o corpo permanecia rígido, inclinado levemente em minha direção, como se quisesse que eu captasse algum tipo de significado em sua postura estranha. E quando levantou o braço para apontar para um ponto distante da estrada, senti que aquele gesto carregava uma intenção que eu não compreendia, criando uma tensão tão intensa que meu instinto foi reagir de forma brusca, girando o volante sem pensar, ciente de que qualquer coisa que viesse daquele movimento estava prestes a me levar para um desfile. Quando o caminhão derrapou com força e saiu da pista, senti meu corpo ser lançado contra o painel numa mistura de adrenalina e medo, e assim que o veículo finalmente parou, fiquei ali por alguns segundos tentando recuperar o controle da respiração, porque a primeira coisa que fiz ao levantar a cabeça foi procurar pela figura dentro da cabine. Mas ela havia desaparecido outra vez, deixando apenas a sensação de que sua ausência escondia algo ainda mais inquietante. E isso me obrigou a descer do caminhão, mesmo sabendo que qualquer passo para fora daquele espaço podia me colocar ainda mais vulnerável. Então avancei lentamente pelo terreno irregular ao redor, observando cada movimento da vegetação, percebendo que havia pequenas oscilações no mato, como se algo circulasse ao meu redor de forma silenciosa. Enquanto caminhava ao redor do caminhão, tentando criar coragem para decidir meu próximo passo, tive a sensação repentina de que estava sendo observado de muito perto, porque, ao virar para conferir se havia algo atrás de mim, vi uma silhueta parada exatamente no ponto, onde a luz fraca dos faróis não alcançava totalmente, revelando apenas o contorno de um corpo imóvel, como se tivesse surgido ali no instante em que desviei o olhar, e isso me fez recuar instintivamente, percebendo que a criatura parecia acompanhar cada movimento meu com uma precisão inquietante, aproximando-se apenas quando eu desviava o foco, como se testasse meus limites ou esperasse o momento certo para avançar de vez. E foi nesse confronto silencioso que percebi que não tinha mais controle algum sobre a situação, porque, por mais que eu tentasse manter distância, aquela figura continuava se aproximando pouco a pouco, deixando claro que o que estava prestes a acontecer seria ainda mais intenso do que qualquer coisa que eu já tinha vivenciado naquela estrada, preparando o terreno para o momento que mudaria tudo de forma definitiva. Quando recuei, até sentir minhas costas encostarem na lataria do caminhão, percebi que a criatura não apenas me observava, mas parecia reagir ao meu medo de uma forma quase calculada, porque assim que tentei firmar os passos para correr, ela deu um avanço brusco, encurtando a distância entre nós como se estivesse me impedindo de escolher qualquer rota de fuga. E foi nesse instante que compreendi que não importava o quanto eu tentasse escapar, aquele encontro não era algo que eu pudesse simplesmente evitar, já que a figura mantinha um foco absoluto em mim, aproximando-se com uma lentidão que deixava claro que tinha plena consciência do terror que estava causando. E quando finalmente chegou perto o bastante para que eu enxergasse o contorno de seu rosto sem qualquer esforço, algo dentro de mim desmoronou. Porque aquilo que encarei por menos de um segundo não correspondia a nada que eu pudesse associar a um ser humano, tornando evidente que eu tinha atravessado um limite que jamais deveria ter ultrapassado naquela estrada. E enquanto meus pensamentos se embaralhavam tentando encontrar explicação para tudo aquilo, percebi que... Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores,
Deixa o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.